Olá, pessoal, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Hoje eu estou aqui novamente, graças ao Senhor Jesus, para fazer mais um vídeo a vocês. E eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu não mereço estar aqui, mas pela graça do Senhor Jesus, Ele fez com que eu estivesse aqui. Então, que toda graça e honra venha ser dada a Ele em nome do Senhor Jesus. Bom, eu peço a você que você venha se inscrever no meu canal, que você venha deixar o seu like, que você venha ativar o sininho na opção todas. Por favor, faça essas coisas para que esse vídeo chegue até mais pessoas e elas sejam salvas. Para que elas possam ouvir a palavra de Deus. Porque tem tanta gente, pessoal, que não conhece ainda o Senhor Jesus, que não teve oportunidade. Por quê? Porque faltam servos. Então, em nome do Senhor Jesus, faça essas coisas para que essas pessoas sejam salvas. Toda vez que vocês assistirem um vídeo de alguém que tá direitinho, tá pregando direitinho, vai lá dar um like, ativa o sininho, tal, se inscreve para o canal dessa pessoa crescer e chegar até mais almas, tá bom? Sempre lembre disso, não se esqueça. E principalmente, para Deus te abençoar, assista esse vídeo até o final. Até mesmo você se inscrevendo, você ativando o sininho, você deixando um like, Deus já vai te abençoar por causa disso. Tá bom? Porque todo esse canal aqui é consagrado a Deus. Então tudo que você fizer nele, a bênção vai vir de volta para você. Tá bom, pessoal? Bom, hoje eu vou falar da Bíblia com vocês, vou falar da palavra de Deus, mas eu não vou pegar ela em minhas mãos para ler por versículo. Não, eu vou falar da palavra de Deus com vocês através da história de um homem. Existia um homem que, há muito tempo atrás, ele serviu a Deus. E ele foi um grande homem de Deus. Muito, muito forte a história dele. Eu estou aqui para compartilhar a história desse homem a vocês. Bom, o nome dele é George Miller. E ele teve uma fé gigantesca. E é muito forte a história dele, de verdade. Se vocês quiserem pesquisar, pesquise George Miller. E vocês vão ver a história de fé dele. Tá bom? Bom, em 1825, ele se converteu. E daí, mais pra frente, ele recebeu o Espírito Santo. E ele começou a fazer a obra de Deus. E ele fez, se eu não me engano, 5 orfanatos para pôr crianças da rua. Ele evangelizou mais de 3 milhões de pessoas. E isso naquela época que era antiga, Olha só, 1825. Daí adiante, Olha só. Era difícil o transporte, era difícil se falar de Deus. E ele, na caminhada dele, ele teve 2 esposas. A primeira morreu. A segunda também morreu. E ele teve também 2 filhas. A primeira filha morreu quando ele estava com a primeira esposa e a segunda morreu quando ele estava com a segunda esposa. E ele relata que, mesmo tendo perdido isso, essas 2, familiares bem próximos que a gente ama, filhas dele e esposas dele. Olha só. E depois desse acontecimento, ele continuou feliz. Ele continuou tendo paz. Aí eu te pergunto, caramba, como é que... Eu te pergunto não, a gente se pergunta, caramba, como é que ele conseguiu? Poxa, ele perdeu a primeira esposa, a segunda esposa, as 2 que ele amava tanto. Ele perdeu as 2 filhas que ele tanto amava e continuou feliz. Ele não entrou em depressão. Ele não caiu, não. Mas sabe por quê que socorreu? Porque ele cria no Senhor Jesus verdadeiramente. Ele tinha o Espírito de Jesus. Ele tinha a presença de Deus dentro dele. Ele era um homem, pessoal, que confiava em Deus. Para você ter noção, ele viajou ao redor do mundo para pregar a palavra de Deus e ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa. Tudo que ele tinha era Deus. E Deus supriu todas as necessidades de George Miller. Ele não tinha trabalho, nada.
dinheiro era doação, que Deus mandava, ele orava por tudo. Teve uma certa situação que ele estava no navio com a sua esposa e ele estava indo para outro lugar pregar a palavra de Deus. Antigamente o transporte era assim. E começou uma névoa, né? E não dava para eles continuarem. Ele queria chegar lá no sábado, mas não ia dar para chegar no sábado. Então, George Miller foi até o comandante, né? O capitão ali que estava comandando, tal, dirigindo o navio. E ele falou assim, vamos continuar. E o capitão, não dá, que não sei o quê. Aí George Miller pegou o capitão, foi numa sala, se ajoelhou ali e orou. Falou assim, meu Deus, arranca essa névoa. Não mostra as palavras dele, mas provavelmente ele disse dessa forma, né? Ou se não com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Então ele falou assim, meu Deus, arranca essa névoa. E quando eles saíram para fora desse quartinho, a névoa acabou e no final o capitão se converteu. Olha só que coisa gloriosa. Então, gente, por causa de uma névoa, que não ia dar para ele chegar no destino dele no sábado, ele orou e Deus, sabe, fez o milagre. Tem gente que acha, não, tá chovendo, não vai dar pra eu ir na igreja, não vou orar por causa disso, não, porque é bobeira. Aparentemente, sério mesmo, parece ser bobeira. Mas se você usar a sua fé, assim como George Miller fez, acontece. Fala assim, não, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, arranca essa chuva, eu preciso ir na igreja, eu preciso. E ocorre. Por quê? Porque George Miller, ele demonstrou sede, ele queria, Deus conheceu o coração dele. Então, aquilo ali ocorreu. Mas voltando, para vocês verem, né, o tamanho da fé do homem, né, que Deus deu para ele, que ele conquistou. Mas voltando pro motivo principal desse vídeo. Por que ele perdeu a família dele todinha e não ele ficou triste, óbvio. Quem que não ficaria triste? Pelo amor do Senhor Jesus, né? O homem não era sem coração. Mas ele continuava feliz, ele tinha paz dentro de si. Por quê? Porque ele sabia que a família dele estava com Deus. E também porque ele tinha o Espírito do Senhor Jesus, que nos conforta, nos dá paz, nos alegra. Pessoal, eu já tive diversos problemas, diversas decepções, que eu já sofri muito. Mas quando eu me converti, quando eu recebi o Espírito de Deus, isso tudo mudou. Por quê? Porque eu disse sim a Jesus. Porque eu tomei uma decisão. Eu disse sim. Então, gente, pensa. Você aí que está sofrendo. Você aí que tem um problema. Sabe? Você que está com a sua vida destruída. Pense bem se vale a pena continuar assim. Tem gente que acha que é bobeira se converter. Tem gente que acha que é bobeira entregar a vida para o Senhor Jesus. Tem gente que acha. Tem gente que acha que não consegue. Mas aí prefere viver uma vida infeliz, triste, depressivo, do que entregar a vida para Jesus. Pessoal, Jesus ele é capaz de fazer qualquer coisa por uma alma. Você vê que ele permitiu que uma névoa ocorresse. Para você ver, uma névoa ocorresse, George Miller orar. Ele fazia um milagre e uma pessoa se converter. Por quê? Porque Deus faz de tudo por uma alma. Por uma alma, Deus ele faz tudo, pessoal. Ele só quer que, sabe, quando ele puder salvar, ele quer salvar. Ele quer salvar a sua alma. Então pare de viver essa vida desgraçada. Você que acha que você não tem jeito sim. Tem jeito. Deus ele quer mudar a sua vida. Deus ele quer te transformar em uma pessoa feliz. Poxa, olha só a história desse homem. Ele passou por diversas perseguições. Ninguém acreditava nele. Ele viveu por total dependência de Deus. Ele não tinha trabalho. Ele não tinha alguma família. Não tinha herança. Ele tinha uma casa de aluguel. E com o dinheiro que o povo doava por causa de Deus. Porque Deus sustentava ele. Através do povo, Deus enviava dinheiro para sustentar ele. Até para tomar um café, George Miller orava para Deus enviar. Então, pessoal, pense. A grandeza desse Deus. Olha só. Então, pelo amor de Deus, você que está sofrendo, não perca seu tempo. Pare de viver uma vida de pecado. É difícil, sabe? É difícil manter uma vida com Deus. É difícil, mas vale a pena.
Por quê? Porque você tem paz, você é feliz, você tem um amor dentro de si. Sabe? O Senhor Jesus, Cristo, é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Então, pessoal, se converta. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração agora e eu peço a você que você venha refletir sobre isso. Fale com Deus o que você tem feito de errado. Fale com Deus o que você tem feito, o que você tem feito de errado. Fale para Ele. Peça ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a gente ora agora. E, meu Deus, nós te pedimos perdão por todas as nossas falhas, os nossos pecados, porque são muitos. São muitas as vezes que nós nos orgulhamos, que nós fazemos algo errado, que às vezes que a gente já mentiu, que a gente já falou alguma coisa errada, que a gente já pensou algo errado, nos perdoa. Perdoa a nossa vida, perdoa a nossa alma, por favor, perdoa a nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus nos salva. Salva essa pessoa que está me assistindo agora. Salva ela, meu Pai. Não permita que ela saia daqui da mesma forma. Não permita, Jesus. Se essa pessoa tem depressão, se ela tem algum problema, se ela tá, não sei, com um problema familiar, uma injustiça, salva essa pessoa agora, Jesus. Penetra o teu poder em nome do Senhor Jesus na alma dessa pessoa e livra ela desse problema e salva a alma dessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, o Senhor usou aquela névoa naquele navio, naquele mar, só para uma pessoa se converter. Então, meu Deus, use esse vídeo simples, pequeno, que não é nada, para salvar essa pessoa. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, pela comida, pelo nosso cabelo, por a gente poder tomar um banho, por a gente poder comer, por a gente tomar uma água, pela gente respirar, meu Pai, pela gente ter oxigênio. A gente te pede muito obrigada. Muito obrigada, porque a gente não é nada. Muito obrigada, Jesus, tu és maravilhoso. E é isso que nós te pedimos. Amém e graças ao Senhor Jesus. Pessoal, Deus é grande, Deus ele é maravilhoso. Não perca seu tempo. Reflita sobre esse vídeo, porque Deus quer salvar a sua alma. Tá bom? Deus abençoe. Pessoal, fiquem com Deus. Tenham uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus.